Já comecei a gravar aqui. Vou compartilhar a tela. Beleza, galera. Hoje a gente vai falar sobre potência e raiz, tá? Tema bem importante, tem bastante propriedade em matemática. Ele é um pouco pesadinho, eu vou usar o quadro branco aqui também para poder estar interagindo com vocês, tá bom? Vamos lá. Potência. Potência é o número. A potência do número é o produto de fatores iguais a esse número. Potência vocês já sabem, né? Já estou acostumado já a trabalhar isso no ensino, né? Então a gente tem a base e a potência, né? Onde a gente vai repetir a base pelo número de vezes que aparece a potência. Digamos ali, ó, 2 elevado a 3, a base é 2, vai repetir a base 3 vezes. Então, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Isso é bem tranquilo. A gente tem ali 3 elevado a 4, né? Então, a gente repete a base 4 vezes. Então, vai lá, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, e o resultado está errado aqui, tá? É 81. Perdão, pessoal. Erros técnicos. Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre propriedade. É o que importa de potência. A parte básica de potência vocês já sabem, tipo, já é fácil de trabalhar, né? Essa aqui é a primeira propriedade. Então, a gente tem A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. É o produto da potência da mesma base. Então, se a gente tem a mesma base A e a potência, uma potência m, ela multiplica uma base A e uma potência n, vai ser o quê? A gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. Aqui, ó, um exemplo, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Repete a base e soma aqui os expoentes. Repete a base 2 e soma o 4 mais 3, que é 7. Propriedade importante, tá? Para vocês entenderem tanto esse lado quanto esse, que usa bastante equação, tá bom? A segunda propriedade é divisão de produto da mesma base. Como assim? Eu tenho aqui A elevado a m dividido por A elevado a n, é a mesma coisa que A elevado a m menos n. Ó, na multiplicação, a gente repete a base e soma. Na divisão, a gente repete a base e subtrai. 7 elevado a sexta menos 7 elevado a quarta vai ser 7 elevado a 6 menos 4, que é 2, entendeu? Fácil, tranquilo, tá? Então, essas duas propriedades. Na multiplicação, a gente soma, na divisão, a gente subtrai, beleza? Outra propriedade importante para a gente comentar, ela é chamada potência de potência, tá? Então, a gente tem A elevado a n elevado a m. É igual a A elevado a m vezes n. Como assim? Temos o 3 elevado a 2 elevado ao 4. Vai ficar o quê? Vai ficar o 3 elevado a 2 vezes 4, que é igual a 3 elevado a 8, tá? De boa, propriedade tem que estar assim. A propriedade, ela serve para você memorizar e você vai servir de gatilho, principalmente numa expressão. Expressão algébrica cai bastante isso. Às vezes você tem que fazer o lado inverso. Claro, porque resolver ela assim é simples. Nossa, só multiplicar aqui está pronto. Mas, na verdade, você tem que entender que isso aqui é a mesma coisa que isso, entendeu? Vamos para a próxima aqui, ó. Propriedade da fração. Essa aqui a gente usa bastante, tá? Ó. A elevado a m dividido por b elevado a m. É a mesma coisa que a dividido por b elevado a m, tá? Então aqui, 2 elevado a 3, 3 elevado a 3 é igual a 2 terços sobre 3. Pessoal, é importante vocês frisarem isso, tá? Ó, a base é diferente, mas o expoente é igual, tá? Só dá para fazer isso quando o expoente for igual, tá? Isso confunde bastante, entendeu? Quando você vai trabalhar com expressões, vai ter que fazer uns arredondamentos. Então é bem legal vocês terem isso, assim, isso tem que estar tipo trivial para vocês. A potência do produto, então se eu tenho A vezes B elevado a M é igual a A elevado a M é igual a B elevado a M, tá? Aqui tem outro erro. Então, digamos assim, 2 vezes 3 elevado a 4 é igual a 2 elevado a 4, 3 elevado a 4.
Ah, professor, mas é só multiplicar aqui 3 vezes 2, que é 6, e resolve 6 elevado a 4. O problema é quando aparece uma expressão. Como assim uma expressão, professor? Do que você está falando? Se aparecer dessa forma aqui, ó. Se aparecer x mais 2 elevado a 3. Subentende isso? Que a gente está subentende a forma com que ela está descrita? Aqui na verdade não. Deixa eu só apagar aqui que fica mais fácil para vocês entenderem, para usar o mesmo exemplo, tá? Oh, meu Deus do céu. Aqui como se fosse um ponto. Eu treinei para usar isso hoje o dia inteiro. Não, não era esse. Ah, me lembrei. Agora não é o mais. Entendeu? Ó, tenho x vezes 2 elevado a 3. Vou fazer o que? É a mesma coisa aqui. X vezes 3 vezes 2 elevado a 3. Tá certo? Desculpa, tá? As técnicas de mouse e parece uma criança de 7 anos escrevendo, mas é só para vocês entenderem, tá? E ilustrarem bem a ideia. Vamos continuar, tá? Pessoal, preciso de uma resposta de vocês no chat ali ou no áudio. O quadro em branco, vocês conseguem visualizar bem quando eu uso ele? Que eu vou usar bastante ele, tá? Ah, beleza. Suave. Estou falando da potência do produto. E expoente negativo, tá? Expoente negativo é legal a gente saber, porque a gente vai trabalhar muito essa parte inversa, né? Então, a gente tem que A elevado a menos M é igual a 1 sobre A elevado a M. Vai ser sempre assim, tá? Então, a gente tem aqui no caso 2 elevado a menos 3 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 3, tá? Então, a gente chama isso de expoente negativo. Beleza? Então, essa propriedade aqui tem que estar assim, muito bem gravada na cabeça de vocês, porque a gente usa bastante elas, tá? Ah, agora a gente tem alguns casos particulares, pessoal. Isso vocês já sabem, mas é importante a gente estar frisando, que é o quê? A elevado a zero vai ser sempre 1. 1 elevado a n, 1 elevado a qualquer coisa, 1 elevado a 15, 20, vai ser sempre 1. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número, digamos assim, 10 elevado a 1 vai ser 10. 0 elevado a qualquer número vai ser 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática. Por quê? Porque aqui a propriedade diz que qualquer coisa elevada a 0 é 1. E aqui está dizendo que 0 elevado a qualquer coisa é 0. Oh, e agora, meu Deus, entre 0 e 1, qual que a gente fica? Não tem explicação para essa propriedade. A gente chama de indeterminação matemática, entendeu? Esse é uma indeterminação também bem legal, tipo, a 0 dividido por 0 e 0 elevado a 0 são propriedades que a matemática não conseguiu explicar até hoje, tá? Vamos pensar, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui só um minuto para a gente poder trabalhar. Vamos colocar lá o quadro branco aqui. Ó, eu quero o A elevado, minha nossa senhora, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho o A, aqui ó, o A igual a 2, o B igual a 3, o X
igual a 2 e o y igual a 3. O que é isso? Vamos pensar, o que é isso? Vamos começar a aplicar as propriedades. Vamos usar a propriedade aqui, ó, a primeira propriedade que eu falei, que é 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, tá? Galera, nesse caso aqui, como a gente faz? A gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. 2 mais 3 é 5, beleza? Vamos lá para outra propriedade que a gente falou que era da divisão. A gente tem que não, vamos já usar os números. Eu tenho que 2 sobre 2 divididos por 2 elevado a 3 vai ser o quê? Aqui nesse caso, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. 2 menos 3 é igual a 2 menos 1. E aí a gente já aproveita e já aplica outra propriedade, que é o quê? Que é quando a gente tem expoente negativo. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Vou fazer um 2 melhor aqui. Ah, já estou ficando bom já. Estou parecendo um desenhista aqui já. Tá? Então, a gente já usou bem a aplicabilidade de duas propriedades. As propriedades, elas vão se misturando, tá? Mas, assim, tá bem básico. É só para vocês gravarem isso, entendeu? Ó, multiplicação, repete a base, soma os expoentes. Divisão, repete a base, subtrai. Quando tem um expoente negativo, ele cai para baixo, tá? Então, fica 1 sobre 2. Vamos para próxima aqui. Eu apaguei o que não era para apagar. Vamos lá. Eu quero 2 vezes 3. Isso aqui é 2 vezes 3 elevado a 2. Vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa aqui, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, tá? E a propriedade inversa. Qual que é a propriedade que é inversa? Que eu acabei esquecendo de passar para vocês. Essa aqui, ó. Se eu tenho A sobre B elevado a menos 1, é a mesma coisa que B sobre A, tá? O que eu fiz? Pessoal, se eu tenho uma fração onde os dois números é diferente, o expoente é menos 1, é a mesma coisa do que ele ao contrário, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Vou deixar aqui embaixo para vocês continuarem vendo. Um exemplo. Se eu tenho 2 sobre 3 elevado a menos 1, vai ser igual a 3 sobre 2. Beleza? Galera, eu vou começar a usar bastante, tá, o quadro. Eu acho que fica mais fácil de a gente interagir, tá? Claro que eu vou melhorar quando vier a mesa digitalizadora, não vai ficar, vai ser uma caneta, né, não vai ficar esses números de primeira série, mas é bom para a gente poder trabalhar, beleza? Então vamos continuar aqui com a nossa teleaula. Beleza. Potência de 0. Potência de 10. O que é potência de 10? É basicamente como que a gente representa um número que tem uma expressão muito grande. Ele pode ser representado em forma de potência.
Como assim, professor? Ó, unidade é 1, dezena é 10, centena é 100, milhar é 1000, tá? Décimo é 0,1, centésimo 0,01, milésimo 0,01, tá? Pessoal, vamos começar aqui. Vocês sabem que qualquer número, a gente vai trabalhar só com potência de 10, então para representar esses números. Qualquer número elevado a zero é 1. Eu falei aqui, ó. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, 10 elevado a zero vai ser 1. Então, aqui, para representar o número 1, a gente usa o 10 elevado a zero. Para representar o 10, que é a dezena, 10, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 10 elevado a 1 é 10. Pessoal, ó, olha que legal. À medida que a gente vai adicionando uma casa decimal, a gente vai adicionando um númerozinho aqui do lado, né? Um expoente. Então, a gente conta o expoente pelo número de zero, ó. Quantos zero tem aqui? Nenhum, então é 10 elevado a zero. Quantos zeros tem aqui? 1. Ah, então é 10 elevado a 1. Quantos zeros tem aqui? 2. Então é 10 elevado a 2. Quantos zeros tem aqui? 10 elevado a 3. Beleza. Agora, nos números decimais, vai ser a mesma coisa, só que com expoente negativo, tá? Então, aqui, ó, 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1, ó. Tem 1, 0, só que como eu falei, quando é decimal vai ser expoente negativo. Por que vai ser expoente negativo? Só para vocês entenderem por que é expoente negativo. Bem fácil. Se vocês aplicarem a divisão aqui, o quadro. Se vocês aplicarem a divisão aqui de 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1, a gente já viu essa propriedade anterior, 1 dividido por 10 é 0,1, entendeu? Então, deixa eu usar aqui. Então, 1 divididos por 10 vai ser 0,1. Entendeu? Então, por isso que a gente usa o expoente negativo para representar os números decimais, entendeu? Porque, olha, se vocês pensar que a gente está usando essa propriedade aqui, é uma divisão. 1 dividido por 10 é 0,1. Beleza? Vamos continuar lá, tá? Então, mesma coisa aqui, ó. Centésimo é 0,01, 10 elevado a menos 2. Milésimo é 10 elevado a menos 3. Quer dizer que é 0,001, tá? Fácil, né? Ó. Aqui tem um 0, menos 1. Aqui tem 2 0, menos 2. Aqui tem 3 0, menos 3, tá? Assim sucessivamente para quanto você quiser. Milhão, bilhão, micro é 10 elevado a menos 6. Nano é 10 elevado a menos 9. Então, a gente conseguem aplicar isso, mas isso não vem ao caso nessa aula. Tá, a treva vem aí, tá? Até então, potência é paz, entendeu? Potência é suave, suave. Nossa, potência é brincar e multiplicar, né? É coisa de, meu Deus do céu, era alegria. O problema é quando vem essa maldita dessa raiz aí, né? Radiciação é um número que é elevado ao índice de como o resultado, o radicando. Como assim, ó? N é o índice, o A é o radicando, a raiz aqui, esse símbolozinho é o radical, tá? Não é raiz. A raiz, na verdade, é o resultado. Raiz é o x, tá? É esse resultadozinho aqui. Isso se chama raiz, tá? A gente fala, acho que isso aqui é sinal de raiz. Não, isso aqui é radical, tá? Mas é tranquilo, tá? É só vocês entenderem. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou ter que explicar para vocês assim. Só vocês entenderem uma coisa, tá? Vamos lá. Eu tenho a raiz n de A é igual a x, beleza? Quando eu faço isso, pessoal, só deixa eu pegar minha cola aqui, para mim não falar bobagem para vocês, tá? Eu tenho
simplesmente que x elevado a n é igual a A. Como assim? Ó, isso aqui, pessoal, isso aqui é uma correlação. Então, correlação quer dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu quero saber, aqui no caso, vamos pensar aqui, a raiz quadrada de 9. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 9 é 3. Quando não tem nada aqui, quer dizer que é o número 2, beleza? Vou transformar isso aqui nisso aqui. Quer dizer o quê? Quer dizer se eu quero saber que número que se eu elevar a 2 vezes, o resultado vai ser 9, tá? Que número que eu elevar a 2 vezes, então, que número que eu elevar a 2 vezes vai ser 9? Nesse caso é o 3, ó. Porque se o 9 é a mesma coisa que 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Então, a gente sabe que nesse caso aqui, o 9 vai ser a raiz. Ah, professor, mas você sabe, né, então, que... Mas se eu não sei a tabuada, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que 9... Como é que eu vou saber que 3 ao quadrado é 9? Da onde que você tirou isso? Se eu não lembrar, o que eu faço para me calcular a raiz quadrada de 9? A gente usa fatoração, tá? Normalmente, vocês não vão ter raiz difícil. Vai ter só raiz que vocês sabem, entendeu? Não se preocupem com isso. Mas para vocês saberem como que calcula, a gente vai pegar aqui, ó. O 9, vamos fatorar. 9 por 3, a gente fatorou na última aula. 9 por 3 é 3. 3 por 3 é 1. Então, aqui, fatorando o 9, a gente tem que o 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado, né? Porque 3 vezes 3 é 3 elevado ao quadrado. Então, ó, a raiz quadrada de 3 ao quadrado, o que tem a propriedade? Se tem o 2 aqui e tem o 2 aqui, a gente pode cortar. Então, vai ser 3. É assim que calcula a raiz, por fatoração. É simples, é lógico. Vocês já viram isso, já estão enjoados de ver, né? Então, é tranquilo para vocês brincarem. Vamos fazer outros aqui para a gente ilustrar bem isso, tá? Vamos usar umas raízes simples para a gente brincar. Beleza? Tive uma... Aí, vamos lá. Vamos para aula. Vamos pensar aqui. Raiz de 16, né? Raiz de 16, todo mundo sabe que é 4, né? É meio que decor, tá? Professor, mas eu não fatoro a raiz quadrada de 16 em 2 e não dá 4, ó. Se eu fatorar, vai ser o quê? Vai ser por 2, que vai dar 8. Vai ser por 2, que vai dar 4. Vai ser por 2, que vai dar 2. Vai ser por 2, que vai dar 1. E a 2 à quarta. Raiz quadrada de 16 é a mesma coisa que 2 à quarta, professor. Não tem como cortar aqui, porque não tem um 2 aqui para cortar com 2 aqui. O que eu faço? Aplico a propriedade da potência. Eu sei que a propriedade da potência é o quê? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. A gente não repete a base e somos expoentes. Então, ixi, mano. Basicamente é isso. A gente fatora para transformar isso aqui em
4 ao quadrado. Fatora. Raiz quadrada de 16 é 4. Simples, né? Pessoal, responde para mim aqui no chat se tá ficando claro. É que eu vou piorar, vai ser... Propriedade disso aí é pesado pra cacete, pessoal. Tá fácil. Tá? Eu tô tentando assim, ser bem trivial com vocês, pra vocês entenderem bem assim o básico da coisa, entendeu? Mas assim, raiz não tem muito segredo, tá? O que piora na raiz são as propriedades. Então, a gente vai falar elas agora. Vou piorar aqui antes que vocês durmam também, né? Tá. Ah, meu Deus. Pessoal, olhem para esse quadro. Olhem para esse quadro que é importante, tá? Importante vocês olharem para isso. Que se cair uma questão teórica, eles vão falar disso, tá? Ó, se o índice for par, sempre o número tem que ser maior que zero. Se o índice for ímpar, ele pode ser um número real. Puta, como assim, professor? Índice par, índice ímpar. Meu Deus do céu. Vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Ó, o índice é o númerozinho que vai em cima da raiz, entendeu? Ó, a raiz quadrada, a gente não coloca nada, mas o índice é 2, tá? Ó, ele fala que se o índice for par, o número aqui tem que ser maior que zero. Ou igual a zero também, que a raiz de zero é zero, tá? Por quê? Vamos pensar aqui, ó, na raiz quadrada de menos 4. A raiz quadrada não é o número multiplicado várias vezes, vai ser o quê? Seria assim, na fatoração, deixa eu... Cara, eu acabei de procurar uma borracha aqui, sendo que eu estou usando o computador. Seria menos 2 vezes menos 2, né? Não teria lógica se a gente fosse fazer isso. Menos 2 vezes menos 2, porque a raiz quadrada a gente tem que saber quantas vezes que repete o número. Então, menos 2 vezes menos 2 é igual a 4, porque menos com menos é mais. Então, isso quer dizer o quê? Que quando a raiz aqui for par, o índice for par, não existe raiz negativa, tá bom? Não existe. Que fique claro isso, tá? Se o índice for positivo, não existe raiz negativa, tá? Mas se o índice for ímpar, professor, qual que é a diferença? Vamos pensar aqui, ó. A raiz cúbica de 8. Se eu fatorar 8, a raiz cúbica dele vai ser 2, tá? Beleza. A raiz cúbica é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Entendeu? Então, por isso que a gente sabe que a raiz cúbica de 8 é 2. Beleza? Agora, a gente pegar a raiz cúbica de menos 8. Vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é menos 4, é mais 4. Mais 4 vezes menos 2 é menos 8. Olha, que 8 mais feio. Meu Deus, um 8 com problemas. Nossa senhora. Aí, psicotécnico de mouse. Então, galera, prestem atenção. Se o índice for ímpar, pode ser qualquer número real. Se o índice for par, aqui tem que ser maior que zero ou igual. Se for par, tá? Se for par.
Que fique muito claro isso, tá? Que isso é fácil de errar. Começar a querer resolver e tal, bota ali uma raiz de -4, cara, já coloca -2 de resultado e vai, e continua aí, se ferra, entendeu? Galera, agora a gente vai entrar num quadro bem, assim, o principal da nossa aula de hoje, que é o mais demorado, que é o quadro de propriedades, tá? São 5 propriedades, elas estão escritas desse jeito, mas eu vou fazer uma por uma, tá? Para vocês não, para não aparecer essa coisa estranha aqui, ó. A primeira propriedade diz que a raiz de n sobre m, eu posso usar um outro número para multiplicar ou dividir para simplificar. Então vamos lá, vamos para a propriedade A aqui, ó. Propriedade A, tá? Copie ela aqui e deixa um espaço em branco para a gente resolver ela na mão, tá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí. Vamos lá. A propriedade A. Digamos que eu tenho uma... Vamos pegar uma simplificação tranquila aqui, ó. Raiz de 2 elevado ao cubo. Raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Então, a gente sabe que raiz quadrada tem um 2 aqui. Vai ser a mesma coisa que se eu pegar um expoente lá, o expoente 4, o expoente 2, vai ser o quê? A mesma coisa aqui. 2 vezes 2 2/3 vezes 2, tá? Então, é a mesma coisa, vai ser 2, raiz quadrada de 2 elevado a 3, é a mesma coisa do que a raiz quarta de 2 sobre 6. Entenderam? A gente só multiplicou aqui, tá? É bem fácil. Só a gente multiplicou pelo mesmo número. A mesma propriedade ela vale para divisão. A gente usa isso para divisão, a gente usa para simplificar, tá? Digamos assim, eu tenho raiz quarta de 2 elevado a 8. Vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 4. Entenderam? Eu dividi aqui por 2 e dividi aqui por 2. Por que eu não dividi aqui por 4? Porque não existe raiz una, tá? Então, aqui é só para vocês entenderem que é a mesma coisa, beleza? Então, a propriedade A é essa. Então, vamos para a propriedade B. É bem fácil, só vocês entenderem. É só questão de cálculo mesmo, só é uma propriedadezinha de cálculo, ó. Se eu tenho uma raiz, ó, com o mesmo índice, ó, raiz A com índice N, raiz B com índice N, é a mesma coisa que A vezes B elevado a N, tá? Então, vamos... Vamos lá. Se eu tenho raiz de 2 vezes a raiz de 50, é a mesma coisa que a raiz de 100. 100, a gente sabe que é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? Corta aqui, raiz de 100 é 10. Essa é a propriedade, é aquela segunda propriedade. Quer dizer que se a gente tiver o mesmo índice aqui, ó, que é o 2, tem que ser o mesmo índice. A gente pode repetir o índice e multiplicar o que está dentro, beleza?